Letícia Fontes era sinônimo de Vértice Corp na Ásia. 17 anos tecendo a tapeçaria complexa das relações internacionais, transformando frios acordos comerciais em laços de confiança palpáveis. Seu escritório, adornado com caligrafias delicadas e presentes de parceiros orientais, era um portal para um mundo onde a diplomacia sussurrada valia mais que contratos gritados. A Brightcore, o gigante tecnológico chinês, era o pináculo dessa teia. Uma empresa conhecida por sua aversão a mudanças, por sua lealdade ferrenha, e que Letícia havia conquistado com paciência e genuíno apreço pela cultura. Ela não apenas falava mandarim fluentemente, mas entendia as nuances de cada dialeto, cada pausa, cada silêncio carregado de significado. Sabia quando oferecer chá, quando apresentar um presente, quando recuar e permitir que o outro lado ditasse o ritmo. Mais do que uma tradutora, era uma intérprete de almas corporativas. Conhecia os rituais de negócios orientais como a palma da mão, transformando reuniões protocolares em momentos de conexão humana. O respeito que emanava dela era tangível, era vista como mais do que uma gerente. Era uma embaixadora da confiança mútua, uma ponte sólida entre duas culturas empresariais distintas. A Vértice, sob sua gestão, prosperava no mercado asiático, surfando na onda de credibilidade que Letícia havia construído tijolo a tijolo. Sua importância estratégica era inegável. Ela era o elo vital, o coração pulsante da parceria com a Brightcore, a garantia de que os negócios fluiriam sem atritos, a prova viva de que as relações humanas eram o alicerce do sucesso global. Sem Letícia, a Vértice perderia mais do que uma funcionária, perderia a alma da sua conexão com o Oriente. No entanto, isso pouco significou quando Augusto Serpa cruzou as portas da Vértice Corp. A onda de choque que ele carregava consigo era palpável, um vendaval de planilhas e jargões de eficiência que varreu a atmosfera antes rarefeita da alta gerência. Serpa, o novo CEO, o reformador, como ele mesmo se autodenominava em suas primeiras apresentações à equipe, personificava a antítese de tudo que Letícia Fontes representava. Sua visão era tão clara quanto implacável. Cortes drásticos, digitalização total e a eliminação de tudo que considerasse gordura na estrutura da empresa. E na sua ótica míope, a expertise de Letícia, seus anos de dedicação e a rede de contatos construída com tanto esmero eram precisamente essa gordura. Ele via o mundo corporativo como uma equação matemática, onde cada variável humana podia ser substituída por um algoritmo, cada aperto de mão por um e-mail, cada negociação pessoal por uma videoconferência. A arrogância de Serpa era quase um escudo. Desfilava pelos corredores da Vértice com a confiança inabalável de quem acredita deter todas as respostas, ignorando os olhares apreensivos da equipe sênior. Em suas reuniões, monopolizava a palavra, despejando um jorro de termos técnicos e metas ambiciosas, sem se dar ao trabalho de ouvir as opiniões daqueles que realmente conheciam o terreno. Sua obsessão por números o cegava para o valor inestimável das relações humanas, para a complexidade da cultura oriental, para a sutileza dos negócios na Ásia. Os alertas da equipe sênior soavam como ecos distantes em seus ouvidos. Tentaram explicar a importância da Brightcore, a solidez da parceria construída ao longo de anos, a influência de Letícia no mercado chinês. Falaram da lealdade oriental, da necessidade de manter a confiança, da importância de um rosto familiar para garantir a continuidade dos negócios. Mas Serpa, imune a qualquer argumento que não se encaixasse em sua planilha de custos, permanecia inflexível. Para ele, Letícia era apenas um excesso dispendioso, uma peça obsoleta em um maquinário que ele pretendia modernizar à força. A ideia de que alguém pudesse ser insubstituível era uma afronta à sua visão de mundo, um obstáculo a ser removido sem hesitação. A decisão estava tomada e a engrenagem da reforma já estava em movimento, esmagando sob seu peso a alma da conexão da Vértice com o mercado asiático. Serpa decidiu agir com a mesma velocidade e precisão com que apertava o botão Delete em sua caixa de e-mails. Para ele, Letícia era um arquivo corrompido, um anacronismo em um sistema que ele pretendia otimizar. A decisão de encerrar seu contrato foi comunicada em uma manhã fria de terça-feira, em sua própria sala, um espaço que Letícia havia decorado com fotos de viagens à China, pequenos amuletos da sorte trazidos de templos budistas e diplomas de reconhecimento por seu trabalho. Serpa entrou na sala com a mesma desenvoltura com que entrava em uma sala de reuniões para apresentar um balanço trimestral. Sem rodeios, sentou-se à mesa, cruzou as mãos e encarou Letícia com um olhar que não transmitia nada além de pragmatismo. Letícia, chamei você aqui para comunicar uma decisão da diretoria. Começou com a voz fria
e calculista. Após uma análise minuciosa, decidimos reestruturar o Departamento de Relações Internacionais. Seus serviços não serão mais necessários. A frieza das palavras cortou o ar como uma lâmina. Letícia sentiu um choque percorrer seu corpo, uma mistura de incredulidade e decepção. Após 17 anos de dedicação, era assim que seu trabalho era recompensado? Sem um agradecimento, sem um reconhecimento por suas conquistas, sem uma palavra de consideração pelo impacto que essa decisão teria em sua vida, Serpa continuou, alheio ao turbilhão de emoções que Letícia tentava controlar. A partir de agora, o contato com a Brightcore e outros parceiros asiáticos será feito através de uma agência de tradução automática sediada em Lisboa. Eles oferecem um serviço completo, com tradução simultânea, suporte técnico e relatórios detalhados. Acreditamos que essa solução será mais eficiente e econômica para a empresa. Letícia não conseguia acreditar no que ouvia. Uma agência de tradução automática? Substituir anos de relacionamento pessoal, a confiança construída com tanto esforço por um software impessoal? Era um insulto à sua inteligência, um desprezo pela complexidade dos negócios internacionais. Augusto, você não entende, tentou argumentar com a voz embargada pela emoção. A Brightcore não é apenas um cliente, é um parceiro estratégico. Eles confiam em mim, conhecem meu trabalho. Uma agência de tradução não pode substituir essa relação. Serpa ergueu uma das mãos, interrompendo-a com um gesto autoritário. Letícia, entendo perfeitamente, mas o mundo mudou. Precisamos nos adaptar às novas tecnologias, otimizar nossos processos. Sua experiência é valiosa, mas não se encaixa mais em nossa visão de futuro. A cena da demissão foi breve e impessoal. Serpa entregou a Letícia um envelope com os detalhes da rescisão do contrato, desejou-lhe boa sorte em seus futuros projetos e levantou-se para sair da sala, sem um aperto de mão, sem um olhar de compaixão, sem um sinal de arrependimento. Apenas a frieza de um executivo obcecado por números, que via as pessoas como peças descartáveis em um jogo de xadrez corporativo. Letícia ficou paralisada em sua cadeira, sentindo o peso da injustiça e a amargura da traição. A alma da conexão entre a Vértice Corp e o mercado asiático havia sido brutalmente arrancada, substituída por um algoritmo sem coração. Letícia ficou paralisada em sua cadeira, sentindo o peso da injustiça e a amargura da traição. A alma da conexão entre a Vértice Corp e o mercado asiático havia sido brutalmente arrancada, substituída por um algoritmo sem coração. Mal sabia ela que esse era apenas o primeiro dominó a cair. A reação da Brightcore não tardaria. A notícia da demissão de Letícia, inevitavelmente, vazou. Em Pequim, o silêncio respeitoso e estratégico que sempre caracterizou as relações entre as empresas deu lugar a uma fúria contida, mas implacável. O Dr. Jian Li, presidente da Brightcore, um homem de poucas palavras e gestos precisos, considerou a atitude de Serpa um insulto pessoal e uma afronta à confiança construída ao longo de quase 2 décadas. Na manhã seguinte, enquanto Serpa saboreava seu café, convencido de que havia dado um passo ousado rumo à modernização, um e-mail com o assunto rescisão unilateral de contrato chegava às caixas de entrada da diretoria da Vértice Corp. Era um comunicado formal, redigido em um inglês impecável, mas carregado de uma frieza glacial. O texto era direto e devastador, em virtude da recente e lamentável decisão da Vértice Corp de descontinuar os serviços da senhora. Letícia Fontes, profissional que, ao longo de muitos anos, demonstrou inestimável competência e lealdade em fortalecer os laços entre nossas empresas, a Brightcore anuncia o cancelamento imediato do contrato de fornecimento de componentes de alto valor tecnológico, previamente acordado para o próximo ano fiscal. A mensagem prosseguia, explicitando os motivos da decisão. Consideramos a atitude da Vértice Corp um grave desrespeito institucional e uma demonstração de desvalorização das relações humanas, que sempre foram pilares fundamentais de nossa parceria. A senhora Fontes personificava a ponte de comunicação e confiança entre nossas organizações, e sua ausência torna inviável a continuidade de um acordo tão estratégico. O golpe final veio na forma de uma cifra. O valor total do contrato cancelado é de US$ 40 milhões. A dimensão do prejuízo ecoou pelos corredores da direção
diretoria como um trovão. O modernizador Serpa, em sua ânsia por cortar custos, havia acabado de causar um rombo financeiro que colocava em xeque a saúde da Vértice Corp. O efeito dominó, impulsionado pela arrogância e pela ignorância, havia começado. O efeito dominó, impulsionado pela arrogância e pela ignorância, havia começado. Augusto Serpa, que antes desfilava pelos corredores com a confiança de um conquistador, agora se via encurralado. O pânico começou a se instalar quando os telefones da diretoria não paravam de tocar. E-mails furiosos de acionistas majoritários, alarmados com a queda vertiginosa das ações da Vértice Corp, inundavam as caixas de entrada. A promessa de modernização soava agora como uma piada de mau gosto. A diretoria, antes amedrontada pela figura imponente de Serpa, agora o encarava com reprovação e exigia explicações. "Você destruiu anos de relacionamento em uma semana", vociferou o diretor financeiro com a voz embargada pela preocupação. "A Brightcore era nosso principal parceiro tecnológico. Como você pôde ser tão irresponsável?" Serpa tentava argumentar, justificar sua decisão com os mesmos jargões de eficiência e otimização, mas suas palavras soavam vazias e insignificantes diante da crise iminente. Os acionistas, por sua vez, não estavam interessados em explicações. Eles queriam resultados e rápido. A ameaça de uma intervenção judicial pairava no ar, caso Serpa não revertesse a situação imediatamente. A pressão era insuportável. O CEO, outrora tão seguro de si, sentia o chão tremer sob seus pés. A realidade o atingiu como um soco no estômago. Ele precisava de Letícia Fontes. Em um ato de desespero, Serpa ordenou que sua secretária pessoal localizasse Letícia. "Descubra onde ela está, o que está fazendo. Ofereça o que for preciso para trazê-la de volta", disse com a voz embargada pelo medo. A secretária, atônita com a mudança repentina de postura do chefe, cumpriu a ordem prontamente. Em poucas horas, o paradeiro de Letícia foi descoberto. Ela estava em casa, tentando processar a humilhação e planejar os próximos passos de sua carreira. Serpa não perdeu tempo. Ligou para Letícia, implorando por uma reunião. "Letícia, por favor, me escute. Eu cometi um erro terrível. A situação está fora de controle. Preciso da sua ajuda", disse com a voz trêmula. Letícia, surpresa com a ligação, hesitou por um momento. A mágoa ainda era recente, a ferida ainda doía, mas a lealdade à Vértice Corp, forjada em 17 anos de dedicação, falou mais alto. Ela concordou em se encontrar com Serpa no dia seguinte. No encontro, Serpa se mostrou humilde e arrependido. Ofereceu a Letícia um retorno triunfal à Vértice Corp, não como gerente, mas como consultora sênior, com plenos poderes para renegociar o contrato com a Brightcore. "Seu salário será dobrado, Letícia. Além disso, terá um bônus substancial se conseguir reverter a situação. Você será a salvadora da pátria", disse, com um brilho de esperança nos olhos. Letícia ouvia atentamente, sem demonstrar emoção. A proposta era tentadora, mas ela precisava de tempo para pensar. A confiança, uma vez quebrada, era difícil de reconstruir. Letícia ouvia atentamente, sem demonstrar emoção. A proposta era tentadora, mas ela precisava de tempo para pensar. A confiança, uma vez quebrada, era difícil de reconstruir. No dia seguinte, Augusto Serpa aguardava ansiosamente a resposta de Letícia. Ele precisava dela, e a Vértice Corp precisava desesperadamente de sua expertise. A resposta veio por e-mail. Letícia agradeceu a oferta, mas declinou. "Augusto, agradeço sua proposta generosa, mas não posso aceitá-la. Minha decisão é definitiva", escreveu. Serpa, atônito, releu a mensagem várias vezes, incrédulo. Como assim, não? Ele havia oferecido tudo: dobro do salário, bônus substancial, status de salvadora da pátria. O que mais ela poderia querer? A resposta, ele descobriria em breve, era muito mais complexa do que um simples aumento salarial. Letícia havia fundado a Nexus Connect, uma firma boutique de relações internacionais estratégicas. Ela não queria voltar para a Vértice Corp, sob as condições de Serpa. Em vez disso, ela tinha um plano muito mais ousado. Em uma reunião com alguns dos principais clientes da Vértice Corp, Letícia foi direta e honesta. A situação na Vértice é instável. A recente mudança na gestão demonstra uma falta de compreensão sobre a importância das relações de longo prazo, especialmente no mercado asiático, disse com a voz firme e confiante. "Se vocês estão preocupados com o futuro de suas parcerias, sugiro que considerem alternativas. A Nexus Connect está à disposição para oferecer soluções personalizadas e garantir a continuidade de seus negócios." A mensagem de Letícia foi clara e impactante.
ponte. Muitos clientes da Vértice Corp, já insatisfeitos com a instabilidade e a falta de comunicação, seguiram o conselho de Letícia. A Brightcore, em particular, expressou grande preocupação com a nova abordagem da Vértice Corp e manifestou interesse em explorar novas opções. A reputação de Letícia, construída ao longo de 17 anos de dedicação e confiança mútua, era um ativo valioso que não podia ser ignorado. Em questão de semanas, a Nexus Connect se tornou uma forte concorrente da Vértice Corp. A empresa de Letícia atraiu muitos dos principais clientes da Vértice, incluindo a Brightcore, que transferiu uma parte significativa de seus negócios para a nova firma. A Vértice Corp, antes uma potência no mercado asiático, agora enfrentava uma crise sem precedentes. A ascensão da Nexus Connect foi meteórica, impulsionada pela experiência, pela confiança e pela capacidade de Letícia em construir relacionamentos duradouros. Augusto Serpa, por sua vez, viu seu plano de modernização se transformar em um completo desastre. A arrogância e a miopia custaram caro à Vértice Corp e a ascensão da Nexus Connect selou o destino da empresa sob a sua gestão. A arrogância e a miopia custaram caro à Vértice Corp e a ascensão da Nexus Connect selou o destino da empresa sob a sua gestão. A Vértice Corp, antes símbolo de inovação e sucesso no mercado asiático, agora cambaleava. As ações despencaram a níveis alarmantes, refletindo a crescente desconfiança dos investidores. Novos contratos, que antes eram garantidos pela expertise de Letícia e suas conexões, foram cancelados um após o outro. A promessa de modernização de Serpa se revelava um castelo de areia, desmoronando sob o peso da realidade. A agência de tradução automática, outrora vista como a solução para todos os problemas, demonstrava sua completa incapacidade de substituir o toque humano e a compreensão cultural que Letícia personificava. Enquanto a Vértice se afogava em uma espiral de crise, Letícia florescia. A Nexus Connect rapidamente se tornou uma referência no setor de relações internacionais. Suas parcerias, antes construídas em nome da Vértice, agora prosperavam sob sua liderança. A Brightcore, em particular, depositava cada vez mais confiança em Letícia, apreciando sua visão estratégica e seu compromisso com o sucesso mútuo. Sua credibilidade, forjada ao longo de anos de dedicação e honestidade, permanecia intacta, um farol em meio à turbulência corporativa. A Vértice afundava cada vez mais, vítima de sua própria arrogância e da ignorância do valor humano nas conexões estratégicas. Serpa, outrora confiante em sua visão de modernização, via seu império desmoronar diante de seus olhos. As reuniões do conselho tornaram-se um ringue de acusações, com os acionistas exigindo respostas e culpando-o pela crise. A terceirização e a digitalização que ele tanto defendia provaram ser insuficientes para substituir a experiência e a confiança que Letícia cultivara ao longo de 17 anos. Letícia, por sua vez, observava o desenrolar dos eventos com uma serenidade inabalável. Não havia revanche explícita em seus atos, apenas a confirmação silenciosa de seu valor. Ela não sentia alegria com a queda da Vértice, mas sim uma profunda tristeza pela oportunidade perdida. A empresa que um dia fora sua casa, agora era um exemplo gritante do que acontece quando se ignora a importância das relações humanas e da compreensão cultural nos negócios. Seu silêncio era eloquente, a prova de que a verdadeira vitória reside na integridade, na competência e na capacidade de construir pontes em vez de muros. A Nexus Connect prosperava, não por vingança, mas como um testemunho do poder das conexões autênticas e duradouras. Letícia havia vencido, não com palavras, mas com o exemplo.